Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ir se assentando, se acomodando. Foi bom? Não, está sendo bom, né? Está sendo bom. E ficará melhor ainda. Amém? Ficará melhor na nossa vida, né? Como servos e servas do Senhor. Alguns dos questionamentos que trazemos no nosso coração, muitas vezes, as dúvidas, as incertezas, né? Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Washington, faço parte do grupo de oração Caminhando com Jesus. Alguns já me conhecem, às vezes eu venho dar aquelas formação assim, sabe? Sou do Ministério de Formação também, com a graça de Deus. Meu grupo está lá no fundo. Cadê o pessoal do Caminhando com Jesus aí? Hoje eles vieram, né? Todos aí. Os que não vieram também, rezemos por eles, né? Assim também como cada um aqui tem a missão e o dever, irmãos, de rezar também por aqueles que não vieram. Acho que a gente não fez isso, né? Vamos fazer um minutinho? Então, pode ser de olhos fechados mesmo. Então, que a gente possa pedir o Espírito Santo também, que Ele vá tocar aqueles irmãos que não vieram aqui hoje. Abençoá-los, talvez por muitos motivos não puderam estar aqui entre nós, mas que o Espírito Santo seja partilhado também na vida deles hoje, através da tua fé, irmãos. Então peça, uma oração em silêncio, uma oração que tranquiliza, uma oração que leva a paz para os nossos irmãos. Amém? Por que devo servir a Deus? Quando o Leandro me colocou, um dos primeiros questionamentos e direcionamento desta noite de hoje, eu pensei comigo, aquilo me deu um nó. Eu falei, meu Pai amado, o porquê? O porquê eu devo seguir esse caminho? Aí eu comecei a descobrir, através do Evangelho de Marcos, no momento de minha oração, o que o Evangelho tinha para me dizer, no seu contexto geral. Por que devo servir ao Sr. Volpone? Mas ele me colocou também, primeiramente, para mim descobrir esse porquê, eu teria que conhecer Jesus Cristo. Porque senão, eu não conseguiria descobrir. E descobri também que Jesus Cristo, Ele não queria, em sua ação, em seu ministério, que a gente descobrisse quem Ele era, irmã. Igual Pedro, né? Quando Pedro foi autêntico, e tu, quem diz que eu sou, né? Pedro falou, opa, tu és filho de Deus. Não foi assim? Mas também, quando Jesus curava, quando Jesus caminhava e curava, expulsava demônios, os demônios também falavam, opa, esse aí é o Filho de Deus. E Jesus, o que ele fazia? Em seguida, os repreendia. Opa, cala-te. O Evangelho de Marcos, ele vem trazer muito forte para nós a missão de Jesus e como Jesus queria ser conhecido. Assim, irmãos,
Como Jesus quer nos conhecer hoje? Olha para o irmão que está do teu lado aí. Dá uma sacudida nele primeiro. Fala, irmão, agora é sério. Como Jesus quer que eu o conheça? Será que é pegar um versículo da Bíblia onde está dizendo lá que Jesus é o Filho de Deus e pronto? Será que é isso que a gente tem feito em nossa caminhada? Será que a gente está pegando então o caminho mais rápido para conhecer Jesus? Ou será que a gente vem caminhando junto com Ele? Ou será que a gente vem traçando o nosso caminho junto com Ele? No nosso dia a dia? Irmãos, como vocês, como nós, mas como vocês têm servido ao Senhor? Em que momento da tua vida você tem servido ao Senhor? Já parou para pensar? Que dia que é teu grupo de oração, irmão? Segunda-feira. E o teu irmão? Quarta-feira. E o teu irmão? Segunda também. Volpone, e o teu? Domingo? O meu é domingo também. Mas será que eu tenho servido o Senhor somente no meu grupo de oração? Será que eu tenho servido o Senhor somente aqui no abastecimento? Como eu tenho sido, irmãos? Como tem sido então a minha caminhada para conhecer esse Cristo? Será que eu tenho caminhado junto a Ele em todos os seus momentos? A gente tem o momento, nós temos o momento em que mais gostamos, né? E muitos preferem ir já direto, que é o cumprimento da promessa, né? Quando se cumpre a promessa com a vinda do Espírito Santo, mas e lá atrás, o momento em que caminhamos ali com Jesus, quando Ele está indo ao Calvário, no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento, no momento que verdadeiramente Ele se entrega inteiramente por nós na cruz, a qual nesse momento Ele foi humilhado, nesse momento cuspiram nele, né? O porquê que eu estou relembrando tudo isso? Porque há pouco vivemos isso. Mas será que verdadeiramente vivemos esse momento para chegar agora onde estamos a chegar? A gente vai ter o nosso Pentecoste, não vai, irmão? Então vai se cumprir a promessa? Vai, né? Já se cumpriu, mas aqui simbolicamente será cumprida, né? O tempo. A promessa foi cumprida. Mas ainda para nós, para muitos não se cumpriu. Para muitos ainda não chegou essa promessa. E cabe a quem, irmãos, levar isto adiante? A nós? Mas por quê? Lá em João 14, eu vou pegar aqui.
Mas a gente vai estar trabalhando algumas passagens. Esta é uma delas. Lá em João, então, o Evangelho de João 14, do 12 ao 14. Ela vem dar uma complementada, então, em tudo isso que a gente está vivenciando nesse momento. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta, porque vou para junto do Pai, e tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Palavra da salvação. Jesus está aqui nesse momento, dizendo para nós. Olha para o irmãozinho que está do teu lado aí. Novamente, esse abençoado. Dá um sorriso bem bonito para ele. Jesus, fala para ele, Jesus confiou a ti a missão de continuar o reino. Olha que maravilha, hein? Olha que maravilha de Deus, que Deus vem trazer para nós. Sermos, então, continuadores da missão. A missão que é símbolo da Trindade, né? O Pai envia o Filho e o Espírito Santo, e o Filho envia o Espírito Santo. E Jesus envia a quem? Espera aí, não ouvi, eu só ouvi aqui, só na frente? Será que só está enviando aqui na frente? Jesus envia quem então? A nós, mas para quê? Para continuar o reino, irmã. E como nós estamos então continuando este reino? Será que a gente tem feito aquilo que Jesus faria? Muitas vezes não, o humano nosso não permite. Eu digo porque uma vez eu vim ali na Avenida Leste-Oeste e um senhor chegou na porta do meu carro e pediu para mim, né? Falou, irmão, você pode comprar essa balinha para me ajudar? Porque é através dessa bala que eu estou sustentando a minha família. Qual que foi a minha reação? Pode falar, irmã. Hã? Na hora eu olhei para ele e falei, irmão, nem falei irmão, olha só que massacre, né, que eu cometi ali. Eu falei, olha, eu não posso te ajudar. E fechei a cara, e aí eu saí com o meu carro, e aí vem o Espírito Santo e começa, irmão, o que você fez? Será que Jesus faria isso? Para esse carro e volta. E eu falei, meu Pai amado, eu vou ter que voltar. E nisso eu tive que dar uma volta que era bem longe, eu tive que ir à frente da delegacia lá da Leste-Oeste e ir rezando para ele estar, tomara que ele esteja naquele lugar. E ali, meus olhos encheu de lágrima, porque eu senti a presença de Deus naquele homem, quando eu voltei. E quando eu cheguei, eu parei meu carro e falei, irmão, olha, eu não tenho muito. E não tinha mesmo. Eu tinha R$10. E falei para ele, falei, olha, toma aqui R$5 para você e eu vou ficar com 5, é o que eu posso te ajudar. Ele olhou para mim e falou, olha, você é crente? Eu falei, sou. Eu falei, sou crente. Eu sou crente da Igreja Católica Apostólica Romana. E ali eu glorifiquei a Deus por ter mudado
a minha direção. Para que naquele momento o meu olhar, irmãos, passou a ser um olhar mais sensível. Eu passei a ter uma sensibilidade maior em pequenas pessoas que estão às vezes à beira do caminho. E pessoas que foi confiada a ti, a nós. Essas pessoas, eu quero que vocês falem bem alto aí o nome do grupo de oração de vocês. Estas pessoas foi confiado ao grupo de oração. É isso, irmãos. Então o grupo de oração, ele não é só aqui. O grupo de oração, ele não se limita, irmãos, somente aqui. O Evangelho de Mateus, peguem lá comigo, é só para a gente... Mateus 25, do 31 Mateus 25, 31. Eu vou ler aqui, a gente acompanha junto, até mais ou menos o 36 ali. Isso me fez refletir muito. Então, naquilo que tinha me ocorrido nesse dia. Porque quantas vezes, irmãos, somos omissos dentro do nosso próprio grupo de oração. Quantas vezes, irmãos, repudiamos pessoas que vêm em busca de Jesus Cristo? Quantas vezes viramos as costas a essas pessoas? Isso não só na rua, mas talvez dentro do nosso próprio grupo de oração. E eu dou testemunho que isso acontece. Eu já presenciei isso. A omissão. Essa omissão se transforma em perca. E essa perca, irmãos, talvez leva à morte. Talvez a nossa omissão dentro do nosso grupo de oração, a falta de comprometimento com Jesus Cristo, não com o grupo, mas com Cristo. A partir do momento que se comprometemos com Cristo, seremos os melhores servos da renovação, os melhores servos do nosso grupo de oração. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro,
todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Palavra da salvação. A todo momento, irmãos, nos deparamos com diversas situações em nossa vida. Voltando à omissão dentro do nosso grupo, certa vez, num domingo, eu vou falar que nem um pregador fala, um grupo de oração lá de Xangai, longe, é porque nos nossos aqui não acontece isso. Uma irmã que participava do grupo, ela tinha ali bastante problemas assim familiar. E nesse grupo de oração tem-se o hábito de entregar o quadro da mãezinha, né? A gente entrega o quadrinho lá e essa família reza, o grupo reza uma semana então por quem recebe o quadro, e quem recebe o quadro também reza pelos irmãos. Certo domingo essa irmãzinha chegou no nosso grupo e ela estava bastante agitada. A primeira atitude que ela tomou foi jogar o quadro no chão. Aí a serva pegou e olhou para ela e falou: mas a senhora está ficando doida? Onde já se viu? Não pode fazer isso com o quadro da mãezinha. E foi lá e tomou o quadro dela e já entrou para dentro nervosa e falou para o irmão, falou: olha, não é para rezar por ela porque ela jogou o quadro da mãezinha. Aí o irmão falou: tá bom, eu não vou rezar por ela também. Omissão. Isso eu presenciei. E nesse momento eu percebi que dentro do nosso grupo de oração não conhecemos Jesus Cristo. Em atitudes igual a essa. Por isso, irmãos, devemos conhecer, devemos viver a palavra de Deus na Santa Missa, na confissão. Somos imperfeitos, sujeitos ao erro. E qual foi o fim dessa irmã? Até hoje eu não descobri ainda, porque eu não vi mais a ela. Com certeza, os servos que estavam ali em torno disso, tudo o que aconteceu, se arrependeram profundamente. Porque uma das coisas que eu descobri de Jesus Cristo, que me dá força para continuar a minha caminhada, que me dá força para continuar diante dos meus próprios erros, é que Jesus Cristo, irmãos, Ele não se importa por quantas vezes que erramos. Ele não conta, Ele não faz questão. Mas o mais importante de Jesus Cristo, desse cara maravilhoso, que Ele dá valor em quantas as vezes que for necessário que a gente se arrependa, que a gente se levante. Ele nos dá força para levantar. Ele nos ensina então como conhecê-lo. Qual é o maior mandamento de Jesus? Oi? Sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O conhecer Jesus Cristo é caminhar junto ao Evangelho,
é levar Jesus Cristo às pessoas. Apresentar o amor. Olha para o irmãozinho que está do teu lado aí. Fala, eu te amo, irmão. Eu te amo de verdade mesmo, em Cristo, irmão, eu te amo. É esse o caminho. É esse o caminho. É esse caminhar. É caminhar em direção, então, a Deus, ao amor de Deus. Quais os benefícios de servir ao Senhor? Ah, essa é a parte boa, né? Essa é a melhor, né? Porque primeiro a gente passa então por um caminhar. A gente vai. E quando começa esse caminhar? Quem sabe me dizer? Oi? Não, na nossa vida cristã, irmão. Antes ainda. No batismo. No batismo. O significado do batismo hoje é o quê? É a pertença a Deus. É o carimbo. A partir desse momento, então, somos de Deus. Aderimos, então, a Jesus Cristo e a sua obra. E qual a obra de Jesus Cristo? Qual a maior obra de Jesus Cristo? A salvação. A obra salvífica. Mas por que eu estou falando de salvação para vocês aqui? Todos já estão salvos? Mas por que não? Porque não caminharam, porque não conheceram Jesus Cristo. Agora vem né? E é uma obrigação de quem apresentar esse Cristo? Aqui como servos é nossa. Não é verdade? Não é nossa essa responsabilidade, então? E aonde devemos fazer isso? Só no grupo de oração? Em que lugar? Em todo lugar. Irmãos, vocês têm convidado as pessoas a vir conhecer Jesus Cristo? Quem tem convidado, fala um eu, bem forte. É isso aí, irmãos. A continuidade de Cristo, então, ela passa por cada um de nós. E para que isso vá adiante, precisamos trazer as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Não precisamos ser aquele servo extraordinário, né? Aquele cara que, sabe? Devemos talvez ser igual a André, né? Que apresentava Jesus Cristo, levava as pessoas para Jesus Cristo. Não é verdade? Quando ele vai lá que acontece o milagre da multiplicação, que tem lá aquelas criancinhas lá com peixe, tudo esparramadinho, e aí aquela multidão para ser alimentada. E aí, o que fazemos então, né? Bom, pegamos 200 denários ou reais hoje, e vamos até a cidade aí, e vamos comprar lá os pão para... Mas aí esse servo de Deus, ele falou, peraí mestre, tem esse menininho aqui, ele tem 2 peixinhos. Então ele apresenta Jesus Cristo. Ele leva as pessoas a Jesus Cristo. Então na nossa caminhada, irmãos, também devemos levar as pessoas a Jesus Cristo. Para que elas também possam caminhar.
E eu não falei da recompensa ainda, né? Qual a recompensa? O irmãozinho, no começo da pregação dele, eu achei bacana, eu até anotei aqui, irmão, para mim não... Aonde Deus te colocou? Lembra que ele perguntou? Já deu para perceber aonde Deus te colocou, irmãos? Mexeu comigo, viu? Mexeu muito comigo. Eu falei, não, eu tenho que partilhar isso. Porque talvez, irmãos, a gente não consegue compreender os desígnios de Deus na nossa vida. Talvez a gente não consegue compreender, irmãos, o porquê Deus nos coloca em situações difíceis na nossa vida. É difícil compreender, né? Uma certa vez na minha vida, é um testemunho, viu, irmão? Eu questionei muito. Eu questionei muito ao Senhor. Porque eu estava novo na minha caminhada. E você sabe que quando a gente vem e tem o nosso primeiro encontro com Cristo, a primeira coisa que a gente acha que nunca mais vai ter problema, né? Oh, glória, se fosse assim. Não é verdade? E aí eu me decepcionei, né? Porque não foi tudo mil maravilha. No começo eu não falei porque ele me colocou essa palavra aqui, mas eu tenho 7 filhos. Olha, glória a Deus, né? E no momento que eu estava caminhando ainda, que eu não tinha ainda conhecido aquele Jesus crucificado, que a promessa de Deus não tinha sido cumprida na minha vida ainda, como em Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Talvez eu já tinha recebido o Espírito Santo ali, mas eu não tinha compreendido o que Ele queria para mim. E eu me questionei muito, porque numa sexta-feira eu passei um momento, talvez um dos piores da minha vida. E é onde eu levantei vários tipos de questionamento contra Deus, ou com Deus, ou em Deus. Naquele momento tudo era confuso, porque lembra da decepção? Poxa, eu vou servir a Deus agora e minha vida vai ser uma maravilha, né? Nunca mais vou ter problema. Olha que Jesus não prometeu que seria fácil, viu? Quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Cruz. Para carregar a cruz requer muita renúncia. Renúncia de nós mesmos. Talvez da vontade, irmãos, de ter uma vida fácil. Tem que ser renunciado isso também. E nessa sexta-feira, ao meio-dia, a minha esposa, naquele dia ainda para ajudar meu filho mais velho, quebrou o pé em 2 lugares, né? E ele foi para o HU com a minha esposa. Deixei R$2 com ela porque era o que eu tinha naquela hora. As minhas crianças em casa, naquele momento eu não pude comer, eu não pude almoçar aquele dia, porque senão faltaria para eles. E eu tinha um dinheiro para receber da empresa que eu trabalhava, empresa de Maringá, que possivelmente me pagaria às 4 da tarde. Quando chegou esse momento, eu fui ao banco, e quando eu cheguei no banco, não tinha nada. E eu voltei para casa.
Quando foi 6 horas, busquei a minha esposa lá no HU. Meu filho ficou internado e não podia ficar ninguém com ele. E no caminho ela me falava: e aí, Washington, deu certo? E agora? O que eu vou falar para ela, né? Eu deixei ela em casa e saí. Eu falei: eu vou lá verificar, mas eu já sabia que não tinha. Já tinha sido avisado que não viria. E eu pensei comigo: Senhor, misericórdia. E agora, o que eu faço? Fui para a casa da minha mãe, serva também, hoje ela não pôde vir, que ela está meio adoentada, né? E lá ela também não estava. Ela estava em Arapongas, trabalhando. E eu falei: bom, embora eu não possa ir, porque se eu sair daqui também, o que eu vou fazer? E ali eu fiquei esperando. Quando foi 8h30, ela chegou, contei minha situação para ela. Aí ela catou arroz, feijão, as coisas lá, né? E me deu. Nesse momento, irmãos, imagina a cabeça de um pai. Agora imagina eu, nessa situação, entrando no teu grupo de oração. Devemos ter sensibilidade espiritual. Por isso que quando no nosso grupo de oração chegamos antes de iniciar, que tudo que é do mundo, que fique para o mundo. A partir daquele momento ali, é o momento que pode chegar o Washington lá no teu grupo, sem condição nenhuma. Assim como eu, pode chegar também aqueles que usam droga, os excluídos, aquelas pessoas que talvez a sociedade a julgue, o mendigo, o ladrão, o ex-presidiário. Olha Mateus 25, o ex-presidiário, irmão, que muito é renegado na comunidade. Padre Edivan foi meu professor, eu tive uma aula na doutrina social com ele, sobre a pastoral carcerária, o quanto aquele homem apanha por estar lá no presídio, evangelizando aquelas pessoas. Ah, mas aquele cara veio, colocou uma arma na cabeça e ele judiou, ele bateu. As atitudes dessa pessoa é correta? Devemos condenar as atitudes dela? Sim, as atitudes sim. Mas e a pessoa? Devemos condenar a pessoa? Então, quando aprendemos o caminhar com Jesus, a gente via que lá quando Jesus caminhava, quando ele caminhava, aquelas pessoas que estavam lá à margem do rio, eram quem? Quem eram aquelas pessoas a qual Jesus pregava? Eram os excluídos, os marginalizados. E é para esses servos e servas do Senhor que devemos estar atentos. Ah, mas aquela frase, pau que nasce torto nunca se endireita. Não, para Jesus endireita sim. Mas aí depende de cada um de nós. E com certeza, irmãos, através de cada um de nós, através do meu estender a mão, eu já posso estar convertendo essa pessoa. Eu tiro por exemplo o Padre Léo. O Padre Léo se converteu, ele ouviu uma entrevista dele no Jô Soares, onde o Jô Soares pergunta ele: mas padre, como que o senhor consegue falar com autoridade com essas pessoas que usam droga? Sabe qual que foi a resposta dele? Aquilo me impressionou.
mas quando eu me converti, eu tinha usado droga. Porque naquele momento um abençoado veio e evangelizou ele. E apresentou Jesus Cristo para ele, independente do estado que ele estava ali. Mas o cara bebeu, eu não vou falar de Jesus para ele, que ele não vai entender nada. Arrisca. Vale a pena. Vale a pena. Invista nas pessoas, porque verdadeiramente a continuidade do reino e a continuidade de Cristo depende disso, irmãos. E para finalizar, naquele momento, a minha mãe fez aquela cesta, minha irmã, a Ingrid, ela veio e me deu R$20. E eu fui embora. Quando foi no domingo, quando eu cheguei no meu grupo de oração, aí veio os questionamentos, né? Mas por que eu sirvo a Deus? Para que eu sirvo a Deus? Sendo que a minha vida, olha só que coisa, olha o que vem acontecendo comigo. A partir do momento que eu passei a servir a Deus, olha só tudo isso que vem me acontecendo. E aí uma abençoada chega e impõe as suas mãos sobre mim e fala para mim: olha, irmão, Deus está me colocando que você tem que ajudar as pessoas. Aí eu falei: mas aí é brincadeira, né? Como que eu vou ajudar as pessoas? Sendo que eu estou precisando de ajuda. Isso me levou, irmãos, a ser um missionário na caridade. A qual algum grupo de oração aqui, qual que é o nome do grupo, irmão? O grupo Nossa Senhora, o que foi lá, Javé Chamar. Ele partilhou de um momento com nós, fora do grupo, né? Foi bom, irmão? Ali a gente viu Cristo, não viu? Com certeza, né? E é onde a gente passou a ser missionário, então. Aonde a gente passa, irmãos, a levar Jesus Cristo às pessoas, apresentar o Cristo Salvador às pessoas. Não tem coisa mais satisfatória para nós é quando a gente pega o irmãozinho lá no fundo do poço e a gente vê ele num grupo de oração louvando a Deus, agradecendo pelas dificuldades. Aí eu aprendi que os desígnios do Senhor são muito maior do que eu possa compreender. Até hoje eu não compreendo ainda, porque Ele tem me enviado em missões afora. E eu tenho me surpreendido como a graça de Deus vem acontecendo, porque a gente leva Jesus Cristo às pessoas. E eu convido vocês agora a ficarem de pé. Fechem os olhos um minutinho. Eu vou fazer uma leitura e que seja uma meditação então para nós. Sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei naquele dia do meu espírito e profetizarão. Então o Senhor convida você, irmão, a abrir tua boca nesse momento, a profetizar em sua vida, na vida de sua família. Ele te convida, irmãos, então neste momento, que através do envio do Espírito Santo você leve as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Apresente Jesus Cristo nesse momento.
Apresente quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, aquele que nos deu o reino. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início da criação. Então, lá no início da criação, o Senhor já preparou para você, irmão, o reino de Deus. E os benefícios de servir é esse: é alcançar o reino de Deus. Alcançar o reino de Deus.